Olá! Rocky, um lutador, o filme que transformou Sylvester Stallone em um astro, cujo personagem se tornou o boxeador mais famoso da história do cinema, completa 45 anos hoje. No dia 3 de dezembro de 1976, estreava o primeiro filme de Rocky Balboa, um personagem criado pelo próprio Stallone e que ele lutou para poder interpretá-lo no cinema. Sim, teve luta nos bastidores para ter essa luta no filme e no fim das contas todo mundo saiu ganhando. Principalmente Stallone e nós, o público, que ganhamos um ícone para admirar no cânone cinematográfico. Então, vamos falar sobre esse clássico do cinema? Júnior Guimarães, Tomadão! O filme conta a história de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, que é um boxeador que vive uma vida bem humilde. Porém, sua vida dá uma virada quando ele é convidado para uma luta de boxe com o campeão dos pesos pesados, Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers. Só que, enquanto Apollo vê essa luta como um show publicitário para si próprio, Rocky vê a oportunidade de provar o seu valor. Para começar, por que Rocky é um clássico do cinema? Sabe aquelas coisas que acontecem no lugar certo e na hora certa? Pois é, Rocky foi o filme certo, no lugar certo, na hora certa. Isso porque em 1976 os Estados Unidos estavam com seu moral muito abalado, tipo em frangalhos, bem embaixo mesmo, por causa de dois eventos específicos. Primeiro foi a renúncia de Richard Nixon da presidência dos Estados Unidos por conta do escândalo Watergate, que foi um escândalo de grandes proporções e que abalou muito o próprio senso de democracia que os americanos tinham de si mesmos. E o segundo foi a derrota na Guerra do Vietnã, que foi uma guerra iniciada em governos anteriores, mas que se mostrou muito impopular dentro da própria nação americana. O que aconteceu? Muitas baixas americanas, mais ainda do lado do Vietnã, só que os americanos voltaram para casa moralmente derrotados. Enquanto isso, a década de 70 foi a mais borbulhante e criativa de Hollywood, com o cinema experimentando coisas realistas, anti-heróis, realidades imundas e sujas, e também histórias aterrorizantes. Essa foi a época de Operação França, Laranja Mecânica, O Poderoso Chefão, Um Estranho no Ninho, Um Dia de Cão, todos com essa pegada forte e impactante. Só que a realidade americana já estava sendo cruel, então o cinema deveria ser uma válvula de escape e eles encontraram mais realismo aqui dentro também. Então, nesse clima de derrota, de moral baixo e de realidade cruel, os americanos sentiam falta de algo otimista, inspirador, que dissesse a eles que eles poderiam vencer na vida, mesmo que não vencessem de fato. Daí entra o Rocky. Rocky é uma história de ascensão, perseverança e principalmente resistência. E até seria uma jornada qualquer se não fosse a jornada de um personagem tão maravilhoso que é o Rocky Balboa. Ele é um protagonista muito empático, tem um jeito durão, mas também é educado, gentil, tem um grande coração e parece viver em constante otimismo, mesmo vivendo todo lascado. E esse otimismo do Rocky é que faz toda a diferença, porque ele não sabe se vai ganhar ou se vai perder, mas ele já se sente o vencedor. E a cena da escadaria da Filadélfia ilustra isso muitíssimo bem, porque o Rocky corre, sobe as escadas e levanta a mão para cima como se tivesse vencido a luta, mas não no sentido arrogante de já ganhei, não. Ele já se sente um vencedor só de conseguir subir as escadas, que é algo que ele não conseguia antes, e por ter essa oportunidade de poder crescer. Ou seja, ele já está feliz só de enfrentar o Apollo Creed, ainda que isso signifique a derrota dele nos ringues. E isso já começa a abrir em nós um novo olhar do que realmente significa vencer. E foi esse personagem histórico que transformou Sylvester Stallone em um astro do cinema. Mas Stallone teve que ralar muito para isso. E eu escrevi um pouco dessa incrível história lá na minha coluna Cinema em Tempo. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês lerem também, tá? Então, acesse o link e veja lá como foi um pouco do que aconteceu. Mas por aqui eu vou dizer que ele escreveu o roteiro,
que ele, mesmo sendo pobre, vendeu o roteiro por um preço muito menor que deveria, apenas porque ele queria ser o protagonista. Ele foi o protagonista e o cineasta John D. Avildsen e sua equipe fizeram um trabalho espetacular. O resto, todos nós já sabemos. O enredo é pautado pelas relações que o Rocky tem com as outras pessoas. Assim, o decorrer de sua história se divide em 3 etapas. Começa com Rocky e sua vizinhança, depois Rocky e Adrian e, por fim, Rocky e Apollo. A primeira etapa é importante para conhecermos o Rocky, para ver em que contexto ele vive, com quem ele convive. E nesse primeiro momento, nós não só descobrimos que ele é boxeador e que ele é pobre, mas também traços de sua personalidade. E a gente percebe isso em um diálogo que Rocky tem com uma moça que mora na vizinhança, que ela supostamente está em más companhias. E embora essa personagem não tenha mais relevância para o resto da história, esse diálogo firma Rocky como uma pessoa de boas intenções e, portanto, é fundamental para estabelecer esse vínculo com o público. Depois de conhecermos o Rocky, chegou a vez de conhecermos a Adrian, vivida por Talia Shire. E a história de amor desses dois é bem interessante porque estamos falando de 2 opostos que se atraem e que se preenchem. E esse contraponto dos dois é muito bem explicado na cena da patinação. O filme tem cerca de 2 horas de duração e essas 2 etapas compõem a primeira hora. E é na metade do filme que Rocky é convidado para lutar contra o campeão dos pesos pesados e inicia aí a relação dele com o Apollo. É aí que o Rocky começa a treinar e nós, do lado de fora, somos brindados pela icônica cena do treinamento dele ao som de Gonna Fly Now. O que é mais interessante nessa etapa é que o contato do Rocky com o Apollo é só no final, mas ainda assim tudo que acontece nessa parte é pautado pelo enfrentamento com o Apollo. E isso acaba se transformando em uma relação de Rocky consigo mesmo. Relação essa que ficou tão poderosa que nessa jornada interna quem muda mais não é ele, mas sim os outros ao redor. Estou falando do Apollo, que durante a luta acontece uma coisa inédita com ele. Estou falando da Adrian, que deixou de ser tímida e se tornou uma mulher um pouco mais desinibida. Estou falando do cunhado dele, o Paulie, que é interpretado pelo Burt Young. E estou falando do treinador Mickey, interpretado por Burgess Meredith. E a mudança desses 2 últimos está na nova ótica que eles adquiriram em relação ao Rocky. Inclusive, todo o elenco está muito bom e em grande sintonia. Começando pelo próprio Sylvester Stallone, que consegue traduzir esse rosto de inconformismo com a vida, mas ao mesmo tempo de esperança e de uma pessoa que está sempre pronta para o que der e vier, não importa o tamanho da dificuldade. Para mim, é a maior atuação da carreira dele. Talia Shire, tímida, insegura e sem vaidades, caiu como uma luva no papel da Adrian, que se transforma em uma pessoa que desabrocha aos poucos e ela acompanha essa evolução muito bem. E é interessante vê-la nesse papel porque é bem destoante do que ela fez em O Poderoso Chefão como a filha do Don Corleone e do que ela viria a ser lá em O Poderoso Chefão parte 3. E eu fico pensando também que a atriz Susan Sarandon foi recusada para esse papel por ser considerada bonita demais para ser a Adrian. E será que a Talia Shire não ficou ofendida com isso quando descobriu que seria a Adrian? Carl Weathers faz pouco como Apollo Creed fora dos rings, até porque o próprio roteiro faz isso, né? Mas quando entra no ringue e dá de cara com o Rocky, ele e o Stallone são uma explosão. Burt Young faz muito bem o típico cretino que fala bobagens à torta e à direita, vive ridicularizando e desprezando a irmã, mas que também nutre um senso de amizade muito bom pelo Rocky. E Burgess Meredith também está ótimo, apesar do pouco tempo dele em cena, ele tem um papel crucial na história e também na ascensão do Rocky como lutador. E o que seria dessa história sem a trilha sonora magnífica de Bill Conti? É ele quem ajuda a tornar épicas as 2 cenas mais importantes do filme, que é a cena do treinamento do Rocky e é também a cena em que o Rocky levanta e prova sua resistência lá no final. Inclusive, é nesta cena que nasce a lenda Rocky Balboa. Falando em cena épica, não dá para não falar do grande trabalho do diretor de fotografia James Crabb, que tornou o Rocky um dos pioneiros no uso do Steadicam.
A edição de Richard Hawson está excelente também, porque ela consegue dar um ritmo para o filme e consegue manter cenas que parecem desimportantes, mas são importantes sim para a narrativa, e também mantém o espectador preso e mergulhado na história, mesmo sabendo que a luta vai ser só no final. E na luta final, além do Rock e Apollo, quem brilha também é a edição e o trabalho de maquiagem pesado de Mike Westmore. O filme levou 3 Oscars: melhor edição, melhor diretor para John D. Avildsen e melhor filme, além de ter sido um sucesso de público e ter rendido várias continuações, que são essas daqui, ó. Olha o meu boxe de Rocky, um lutador. Aí deixa eu abrir para vocês aqui. Esse aqui é o do primeiro filme, ó. Rocky, Rocky 2 e Rocky 3. E abrindo aqui, ó, vocês vão ver os 3 DVDs aqui dentro. E o Rocky original é esse, ó. Esse aqui. Tá bom? Esse, pra mim, é o melhor de todos, seguido de Rocky Balboa, que é o 6º filme, que, quem sabe, eu posso fazer uma crítica algum dia. Bem escrito, maravilhosamente narrado, muito inspirador, um grande filme de drama, um grande filme de esporte e um dos grandes filmes da história do cinema. Assim é Rocky, um lutador. Rocky, um clássico. His name is Sylvester Stallone, but you will always remember him as Rocky. Gostou do vídeo? Então já sabe, deixa seu like aqui embaixo, ajuda o canal e diz o que você acha de Rocky, um lutador, do personagem Rocky, do Stallone, dos outros filmes do Rocky, comenta aí embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Beleza? No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos e saúde e segurança para todo mundo, tá? Tchau!